Toda lista ou indicação de série que você vê em algum lugar sempre vai ter um nome fundamental, e geralmente nas primeiras posições. Eu tô falando de Família Soprano. Sopranos não apenas revolucionou a televisão, ela desenhou o mapa de tudo que consumimos hoje em dia. É aquela velha história, existe a TV antes de Sopranos e depois de Sopranos. Mas minha questão aqui com esse vídeo, além do panorama histórico, é tentar entender aquele final que termina do nada, e por que ao longo do tempo eu fui gostando cada vez mais de como a série terminou. Simplesmente com uma tela toda preta e um corte brusco na trilha sonora nos deixando em um completo silêncio. E pra quem não me conhece, eu sou o Vitor e seja bem-vindo ao Consumo Pop. Aqui a gente fala sobre filmes, séries e tudo relacionado à cultura pop. Então bora falar de Tony Soprano? Eu vi Sopranos tem um tempinho, mas foi revendo a última temporada recentemente que eu entendi o porquê de eu gostar tanto da série. I get it! Sopranos é aquele tipo de série que vale a pena uma revisita. Nela você encontra símbolos, metalinguagem e subtextos que em uma primeira olhada talvez você não perceba tanto. E foi justamente com esse olhar e sabendo como terminava a série que eu revi a última temporada tentando entender o porquê da série terminar com um corte seco daqueles. Ao longo da temporada tivemos diversos fatores que contribuíram para esse final aberto com múltiplas interpretações. Quer dizer, na real duas interpretações, ou o Tony morreu ou não morreu. Mas o final é mais complexo que isso. Para entendê-lo e lembrando, essa é uma interpretação minha sobre a série, é preciso antes de tudo contextualizar o que estava acontecendo nos momentos finais. E olha, a partir daqui tem bastante spoilers, então fica o alerta. Nos últimos 5 capítulos tivemos a morte de personagens importantes, como o Chris e o Bob, um enfraquecimento nas operações do Tony, o fim da terapia com a Doutora Amelphi e um desgaste nas relações com a família de Nova York. Tudo isso sinaliza o fim de um ciclo. Em todas as temporadas eu sinto que de alguma forma o Tony vive em um loop eterno de acontecimentos, e só vão mudando as figuras, como se esse homem vivesse eternamente no purgatório. São conflitos familiares o tempo todo, traições de aliados, tentativas de assassinato, pressões do FBI, conflitos com Nova York e uma terapia eterna que quase nunca tem resultado. De certa forma, em todas as temporadas temos algum desses acontecimentos, como se o Tony tivesse preso a essa vida de repetições, sempre com os nervos à flor da pele, sentindo-se pressionado, cansado e ansioso. Com a chegada do fim da série, era necessário interromper esse ciclo. Família Soprano funciona como um profundo estudo de personagem. Toda interação, diálogo e acontecimento revela aspectos daquelas pessoas. A série escolhe personagens complexos e perigosos para mostrar a humanidade que existe neles. O dia a dia, os dilemas, os sentimentos e as ações dialogam de certa forma com a realidade do telespectador, criando uma aproximação e afeto por essas figuras. Mas é aí que tá o X da questão. Os roteiristas nos pegam pelas mãos para acompanharmos a vida de mafiosos, ou seja, pessoas perigosas com princípios questionáveis. Mas em algum momento a série precisava desconstruir essas figuras e expor sua real face. Eles em sua maioria são criminosos, sociopatas e pessoas extremamente perigosas que não estão nem aí pra nada e nem ninguém. E é justamente essa desconstrução que a série optou no seu final. Todos os acontecimentos levam para o caminho de desmascarar o Tony e mostrar a monstruosidade que ali existe. Se em algum momento a gente simpatizou por ele, o caminho agora é abominar. E agora falando por mim, eu curtia muito o Tony, mas sempre com o pé atrás. Seus constantes surtos agressivos me incomodavam bastante. Por exemplo, imagina só você trabalhar num clube de stripper e de repente ser espancado do nada só porque seu chefe acordou de mau humor. Eram atitudes assim que contrastavam totalmente com a figura sensível que ele mostrava na terapia. Porque era justamente essa humanidade que fazia com que a gente simpatizasse com ele. Tony expondo seus sentimentos e frustrações, sua relação fraternal com Chris, seus conflitos com uma família nada fácil de lidar, tudo isso nos aproximava dele como personagem. Mas com o fim da série, essa camada de humanidade foi sendo arrancada. Essa é a fórmula das séries de anti-heróis. Nos mostrar um mundo sujo, com dilemas morais questionáveis e fazer com que a gente crie empatia suficiente para torcer por essas pessoas que na vida real consideraríamos monstros. Foi assim com Dexter, Breaking Bad, Mad Men, Peaky Blinders e principalmente com Família Soprano. Uma série que ficou conhecida justamente por apresentar um anti-herói questionável na televisão, no caso um mafioso. Mas assim como nessas outras séries, é necessário em algum momento expor a verdadeira face desses personagens. No caso de Sopranos, essa desconstrução foi mais séria. Afinal, acompanhamos um mafioso que em diversos momentos fez ações extremamente monstruosas, como matar o próprio primo, fazer piada com a cabeça de um homem, torturar, roubar e assassinar diversas pessoas. Sociopatas são caracterizados por esse jeito extremamente atraente e carismático, e todos os personagens de Sopranos têm um pouco disso. Com o fim da série foi necessário expor esses monstros e isso acabou ocorrendo com diversos personagens. É nesse contexto que surge um momento fundamental dessa análise, uma cena específica do episódio 17 da última temporada, Walk Like a Man.
Uma cena que basicamente encerra o arco do Chris e expõe a real face dessa figura. E se fizermos paralelos, se assemelha bastante com o fim do arco do Tony nos próximos episódios. É interessante analisar essa cena olhando o roteirista como a figura dos criadores da série. Quase que uma metalinguagem. São os roteiristas da série dizendo basicamente que aqueles personagens não têm escapatória. São sociopatas que estão constantemente justificando suas ações e vivendo uma eterna melancolia e autopiedade. A cena que eu tô falando é quando o Christopher vai visitar, e pela última vez, o roteirista e também seu parceiro de AA. Aqui é interessante fazermos uma análise da cena completa, porque ela diz muito sobre como os roteiristas estão dispostos a encerrar a história de Sopranos. A cena inicia após Christopher ter uma recaída na bebida. Ele via que não seria mais respeitado se mantivesse a sobriedade naquela realidade em que estava inserido. Em um momento, Paul lhe faz uma piada com ele, fazendo com que todos rissem da sua cara, o que deixa extremamente ofendido. Sem conseguir responder à altura, ele vai embora e então vai até a casa do roteirista buscando alguém para desabafar, entrando em um ciclo de autopiedade. Assim como o Tony faz com a doutora Melfi, aqui o Chris busca o mesmo, alguém disposto a ouvir os seus lamentos, não buscando auxílio para uma mudança, mas sim uma forma de tentar se humanizar. A cena começa com o Chris chegando à casa do roteirista no meio da noite, sem se importar com o horário ou saber como ele tá. Ele pergunta o que tá fazendo, mas sem real interesse. Chris chega consternado dizendo que foi humilhado. Ele quer alguém que caia nas suas lamentações, mas aqui o roteirista já tá cansado desse jogo. Não tá mais disposto a ouvir toda essa ladainha. Chris inicia novamente um monólogo que já havia feito em diversos episódios da série, sobre como não é valorizado, que tem informações que poderiam derrubar vários, etc. Mas o roteirista novamente não tá disposto a ouvir. Ele sugere que fique sóbrio e que volte para a reunião da AA. Chris ignora e o confronta falando sobre sentimentos. Christopher novamente busca andar entre pessoas normais e esse ponto é fundamental. Ele tenta o tempo todo se humanizar como se fosse um cidadão comum, com problemas comuns, como se não tivesse inserido em uma sociedade com um código de conduta relativo. Ele então inicia um monólogo sobre como foi abandonado, como é um pobre coitado, novamente e exatamente o que o Tony sempre fez na terapia. Mas o roteirista, já de saco cheio, está disposto a confrontar. Ele precisa dizer verdades que por muito tempo não falou. E Chris se coloca novamente como coitado da história dizendo: "Meu pai me abandonou", e o roteirista responde: "I thought he was shot." Aqui o roteirista não está mais disposto a cair nesse coitadismo. Desorientado, Chris continua seu monólogo de lamentação, jogando informações que poderiam incriminá-lo e também arriscar a vida do roteirista. Nesse ponto, eu já não sei se ele já sabia que mataria o roteirista desde o início ou se só queria alguém para desabafar. Desesperado, o roteirista pede para que ele pare de revelar essas informações e é quando o Chris fala: "Eu permiti que você fizesse parte do meu filme." E ele responde: "Você me deixou?" Como se o tempo todo não tivesse sido coagido a participar do filme. Em seguida, temos a cena que basicamente expõe completamente a máscara que o Christopher está usando e o cansaço dos criadores em mostrar a vida desses criminosos. E quando eu digo cansaço, não quer dizer literalmente eles estarem cansados da série, mas com a chegada do fim do programa era necessário expor a real face dessas pessoas. Chega de acompanharmos criminosos, agora chegou a hora de mostrar as consequências na vida dessas pessoas. O diálogo basicamente encerra o arco do Chris e o desnuda completamente, expondo sua sociopatia. E o fim desse ciclo muito se aproxima com o que a série também faz com Tony. Quem ficou de saco cheio do papo do Chris foi o roteirista, no caso do Tony, a doutora Melfi. Ambos ficam cansados da autopiedade desses homens, que não buscam mudança e sim pena, para assim conseguir encontrar um possível resquício de humanidade. Mas como eu disse, a série precisava acabar, assim como esses personagens precisavam encerrar ciclos. O roteirista diz então a frase que expõe a real face dessas pessoas: "Chris, you're in the mafia." E assim temos os criadores da série nos dizendo que apesar de todas as lamentações, todos os dramas, todas as autopiedades, essas pessoas escolheram um caminho perigoso e que não é possível relativizar certas atitudes. É então que Chris, exposto completamente, sem mais conseguir manipular, sem conseguir ser visto como coitado, sem conseguir mais arrancar um resquício de autopiedade, mostra sua verdadeira face e mata o roteirista com extrema frieza. E é assim que se encerra o arco do Chris, pois no episódio seguinte, de volta ao vício das drogas e bebidas, ele morre. Essa cena diz muito sobre o final do Tony, sobre como, assim como o Chris, a série não está mais disposta a acompanhar essas figuras. O ciclo está se encerrando e nenhum caminho escolhido por essas pessoas terá um final feliz. Enxergar essa cena com essa ótica, com essa metalinguagem, nos leva ao possível final de Tony Soprano. E falando nisso, tá gostando do vídeo até aqui? Então eu te convido a dar uma olhada nos itens do meu YouTube Shopping. Todos os itens têm a ver com esse vídeo e comprando pelo link qualquer coisa dessas lojas, você me ajuda demais a continuar no canal, além de não pagar nada mais por isso. E fazendo paralelo com a cena anterior, temos a relação do Tony com a doutora Melfi.
que muito pode se assemelhar com a relação do Chris com o roteirista. Ao longo da série, o Tony e a Dra. Melfi passaram por diversas fases, desde a atração, o repúdio e por fim o desprezo. Durante esse processo terapêutico, a Dra. Melfi constantemente tentava trazer alternativas para o sofrimento do Tony, para sua melancolia e depressão, mas essa relação tinha um conflito muito claro entre o que o Tony fazia fora da terapia e o que ele dizia dentro dela. Esses diálogos eram cheios de metáforas ou trocas de acontecimentos para não explicitar as ações do Tony e nem expor sua relação criminosa. Por muito tempo, a Dra. Melfi tinha contato somente com o que o Tony dizia, claro que sempre com o pé atrás em relação à sua fala, sempre com um olhar profissional e um distanciamento emocional, mesmo que em alguns momentos isso se misturasse. A relação dos dois foi intensa, muitas vezes problemática, mas o profissionalismo da Dra. Melfi, alinhado ao interesse curioso de saber mais da vida desse criminoso, fez com que ambos tivessem uma relação de certa forma duradoura. Embora o processo terapêutico seja longo e contínuo, a relação entre os dois parecia não sair do lugar. Era sempre os mesmos conflitos familiares, as mesmas lamentações, as mesmas frustrações e raiva. E também algo que se repetia, assim como com Chris: a culpabilização do outro. No caso do Tony, a mãe, a família, os aliados, tudo menos ele. Mas é em um jantar confrontada com estudos recentes e opiniões de outros profissionais da área que a Dra. Melfi se dá conta que para o Tony a terapia não traz benefícios positivos, e sim apenas uma forma de se tornar um criminoso melhor, mais persuasivo, manipulador e humano. É na sua cama que a Dra. Melfi lê o trecho de pesquisas recentes que revela como durante todo o tempo, ao longo da série, tanto ela quanto nós fomos manipulados por um homem que em sua essência é um sociopata perigoso. E agora a cena faz questão de mostrar algo que até então não tinha ficado claro: não há saída para esse homem. A Dra. Melfi lê um trecho fundamental no artigo A Personalidade do Criminoso, que diz: o sentimentalismo do criminoso revela-se na compaixão por bebês e animais. O criminoso usa o discernimento para justificar atos abomináveis. A terapia tem potencial para não criminosos. Para criminosos, ela se torna mais uma operação criminosa. E assim fica claro para ela que o tempo todo o processo terapêutico não foi em busca de uma melhora, e sim para conseguir justificar internamente sua monstruosidade. Tudo nesse artigo nos leva para o que o Tony foi ao longo da série. Seu sentimentalismo se manifestava principalmente em animais e bebês. Foram os patos, o cavalo, o cachorro sobre o qual o Chris sentou. Sua humanidade se direcionava sobretudo para animais, enquanto os seres humanos lidavam com a sua monstruosidade. E é com isso que chegamos à cena em que a Dra. Melfi resolve não mais tratar o Tony. Essa cena se assemelha muito à do Chris. Ela não está mais disposta a ouvir as lamentações do Tony e o confronta em relação a tudo que vem sendo dito há 7 anos de terapia. Exposto, Tony tenta buscar a autopiedade e, assim como o roteirista, a Dra. Melfi não está mais disposta a ouvir e fecha a porta na sua cara. A série, em sua reta final, desconstruiu essas figuras. Não há mais humanização. Tá na hora deles lidarem com as consequências das suas vidas criminosas. Os conflitos com Nova York se intensificam e o Tony fica exposto, tendo que se esconder. Nessa guerra, Bob morre e Silvio fica ferido no hospital após um ataque. Agora, já no episódio final, Tony articula um plano para lidar com a família de Nova York e tirar o fio da jogada. Mas já nessa reta da série, já não tem quase mais nada. Tony foi exposto completamente. Ali não há mais um homem que um dia foi extremamente carismático e interessante. Existe um animal acuado. Para esses criminosos, não há final feliz. Toda sua família criminosa não existe mais, e são poucos os aliados que duraram. Sem Chris, Bob, Silvio, não há mais Sopranos. O que sobrou foi sua família real, que, convenhamos, Tony nunca deu muita atenção. E como dito em diversos momentos da série, a família é preservada e jamais atacada. Oh my God! Now look, families don't get touched. You know that. AJ continuará tendo suas questões e uma vida mimada. Carmela se tornará uma viúva de um criminoso como alguma das suas amigas, podendo talvez diminuir a sua culpa cristã que ela carrega na série toda. E a Middle, agora casada, seguirá sua vida profissional. Tudo ficará bem para esses personagens. Ou seja, Sopranos não tem mais nada a dizer. Os criadores já encerraram sua jornada de estudo de personagem. Muitos que em algum momento foram personagens divertidos já partiram, e agora só restam as consequências. Se em algum momento fomos levados pelas mãos para acompanharmos a vida dessas figuras criminosas, agora é hora de soltar e deixá-los lidar com suas escolhas. O looping eterno de repetições que o Tony vivia ao longo da série já não existe mais. Sem Chris, sem Bob, sem Silvio e completamente enfraquecido operacionalmente, só resta um fim a Tony. E caso não seja a morte, será uma vida infeliz como todos esses tiveram. E é com isso que somos levados à cena final do restaurante tão polêmica. O ciclo de repetições se encerrou, Tony foi exposto completamente como uma pessoa perigosa sem conseguir se beneficiar com a ajuda terapêutica e sem ter mais aliados em quem confiar. Para mim, essa combinação de fatores aponta para sua morte. Mas caso ainda tenha dúvida do destino de Tony Soprano, vamos relembrar um diálogo entre ele e Bob que diz muito sobre seu fim. Yeah, our line of work, it's always out there. You probably don't even hear it when it happens, right?
E aí, me conta nos comentários qual fim você acha que o Tony Soprano teve. E se ainda não deu uma olhada na minha loja, passa lá no meu YouTube Shop, isso vai me ajudar bastante a continuar no canal. Um forte abraço e bora consumir pop?